Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso e pela sua bondade, a sua compaixão, o seu favor, Ele está nos agraciar com mais essa oportunidade. Olha, com mais esta oportunidade. Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida. Você é uma bênção, Deus seja glorificado na tua vida, a paz do Senhor. Te convido a nos visitar aqui no canal Renovo da Alma. Tem aí embaixo o botão inscrever, você clica no botão inscrever, logo após vai aparecer um sino, você clica no sino. Logo após aparecer o sino, vai aparecer a palavra todas. Aí você clica na palavra todas. Para todas as vezes que aparecer um novo vídeo do canal, uma nova live, uma nova postagem, um novo podcast, você será avisado. Ó. Aí quando você entrar nos nossos vídeos, temos aí mais de 14 mil vídeos aí no canal com as mais diferentes mensagens, palavras de oração, frases, como nosso podcast. Esse aqui é o 34º episódio. Você entra, comente. Tem um botão embaixo, compartilhar, clique e compartilhe nas suas redes sociais e deixa o like, dá um likezinho legal, joinha, curtida. Assim você nos ajuda a chegarmos a 1 milhão de inscritos, 1 milhão de vidas, 1 milhão de almas, 1 milhão de mentes até o dia 5 de abril de 2024. Deus é contigo. Olha, agradeça a Deus. Deus estará nos franquear mais uma vez a oportunidade da vida. Você estar aqui contemplando mais uma vez esse dia é motivo de sobra para agradecermos, louvarmos e exaltarmos o Senhor. Já nos ensina o escritor Paulo, lá no livro de 1 Tessalonicenses 5, versículo número 18, ele diz, olha, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, o agradecimento é uma característica que tem que fazer parte do nosso dia a dia. Temos que manter essa peculiaridade do nosso ser e largar de ficar reclamando. Dificuldades, provações, privações, todos nós vamos passar. O próprio Cristo falou lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, é o seguinte, olha, no mundo tereis, tenho-vos dito estas coisas, João 16, 33. Tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se ele venceu, ele nos dá força para vencer e capacidade também. Então, agradeça, né? Paulo já diz, eu já citei aqui, 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, até nas situações difíceis e complicadas, você pode extrair situações benéficas para você. E agradecendo, mantendo uma vida de agradecimento, você acaba exalando um aroma agradável. Se fosse um perfume. Agora, se você reclamar, praguejar, murmurar, você acaba exalando não um aroma, mas sim um odor, que acaba atraindo outras situações semelhantes. É o que diz o escritor lá em Salmos 42, versículo 7, a parte A. Um abismo chama outro abismo. Então, não vive de abismos. Vive de fé, de esperança e de alegria. Então, Deus te abençoe. Esteja conosco aqui, estaremos tratando mais um tema maravilhoso nesta oportunidade. E olha, deixa o like, curta, dá o joinha aí, nos ajude a chegarmos aí, a alcançarmos o maior número de pessoas com a propagação, proliferação e proclamação da palavra de Deus, que liberta, transforma, restaura e modifica. Pois bem, antes de nós iniciarmos aqui a conversa, o diálogo aqui com o nosso convidado especial, vamos aqui apresentar os livros que Deus, pela graça, nos concedeu de escrevermos. Escrevemos aí 3 livros, todos os 3 uma abordagem sobre liderança. Eu sempre gosto de relatar, referir que todos nós somos líderes. Agora, a nossa liderança a gente exerce nos mais diversos papéis do ciclo social, seja no papel de profissional em alguma área da sociedade, no âmbito familiar, seja qual for a figura, o papel que você exerce lá, se você já é casado, esposo, esposa, pai, mãe, filho, sobrinho, tio, tias, avós, todos são papéis de liderança. Aí tem esse primeiro livro que trata a respeito de... O título é o seguinte, olha, Radiografia para o Líder. Subtítulo, o Manual de Ouro para uma Jornada Bem-Sucedida. Né? Observamos aqui na central, estamos aqui na central, verdade? Produção? Radiografia para o Líder, o Manual de Ouro para uma Jornada Bem-Sucedida. Lendo aqui um pequeno fragmento do primeiro parágrafo do resumo aqui da capa, da borda do verso, diz o seguinte, olha, sabe-se que radiografia é um mecanismo que auxilia no diagnóstico e tratamento de problemas, visto que se extrai algo internamente externando, ou seja, trazendo a visibilidade com o intuito da resolução. Então, aqui, a gente observa aqui que
Quando um profissional da área da saúde não consegue diagnosticar, detectar de forma visível o que está acontecendo na vida de uma pessoa, ele pede um diagnóstico, pede ali exames, dentre esses, entra a questão da radiografia. No caso aqui do livro, é uma radiografia não do corpo, mas da alma. São aspectos, características que são embasadas e fundamentadas na palavra de Deus, porque a nossa essência é divina. Somos seres espirituais dentro de um corpo carnal. É o que diz lá o escritor, lá em Gênesis 2, versículo 7. Diz o seguinte: ora, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, a nossa essência originária, ela é divina. Então, quem mais para entender, compreender o homem, do que aquele que o criou? Deus. Por isso o embasamento é bíblico. Então, o segundo livro que Deus nos deu a graça de escrevermos, líder, quem você representa? O subtítulo: uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. Olha, você queira ou não, você está a representar algo ou alguém aqui nessa terra. Quem você tem representado até hoje? Observe, veja, porque tudo isso vai influenciar na sua vida nas mais diversas formas, nas mais inúmeras facetas e peculiaridades da sua vida. Então, observe quem você está representando ou quem você não está representando. Às vezes a gente acaba se encontrando, como diz o subtítulo aqui, desorientados. Olha, uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. A jornada que eu me refiro aqui é esse tempo que nós passamos aqui na Terra, que é um tempo rápido, breve, curto, momentâneo. Mas muitas vezes a gente acaba nos encontrando em desorientação. E existe uma bússola que pode nos nortear. Você observa que em épocas anteriores, as grandes embarcações, navegações que existiam, não tinha os transportes aéreos, terrestres, o que mais envergadura que se utilizava eram as embarcações, e a bússola era um mecanismo importante na condução e na orientação. E aqui a gente fala a respeito de uma bússola. Que bússola é essa que norteia a vida do homem, que pode nortear a vida do homem? A gente trata aqui no livro. Adquira o livro e você vai saber. Terceiro livro, líder, quem é você? Subtítulo: um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontros. Vemos aqui a figura, 3 imagens aqui bem distintas, mas semelhantes ao mesmo personagem, que é este que vos fala. E você sabe quem você é? Talvez você é apenas a expressão do que as pessoas dizem, o que você é. Mas para saber quem você tem que mergulhar dentro de você. Por isso o subtítulo: um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontro. Então, também a pessoa acaba se encontrando nos mais diversos ambientes profissionais, religiosos, mas não encontra consigo mesmo. Não encontra consigo, e a busca por encontrar consigo mesmo é importante, né? E você deve saber e conhecer a si mesmo. Quando você se conhece, você começa a entender muitas situações da sua vida, os teus limites, as tuas limitações, até onde você pode ir, até onde você não deveria ir. Então é uma análise, uma reflexão também, tanto esse como os outros dois, baseados na Bíblia, pautados e fundamentados na palavra de Deus. Vai lá, quiser adquirir um dos nossos livros, você clica aí embaixo e coloca, digita "quero comprar", e aí estará entrando em contato com você. Pois bem, estaremos aqui tratando no dia de hoje a respeito da Páscoa, né? Da Páscoa, um tema muito importante. Tem o nosso convidado aqui especial, que está nos trazendo uma palavra abençoada. Neste podcast, eu queria apenas trazer um resumo breve a respeito de alguns aspectos, características que a gente observa aqui. Por exemplo, veiculado nesse período, a questão do ovo, do chocolate, do coelho. E aqui, fazendo uma breve introdução rápida, a gente observa qual a origem dessa situação. A gente observa lá que a questão dos ovos, tem diversos relatos, são diversas ensinamentos e histórias que acabam se emaranhando entre elas, e é uma confusão que você nunca sabe de onde é que foi que começou, de onde é que se originou. É uma bagunça. Quando a mentira, de certa forma, é propagada ou quer ser proliferada, não tem um fio assim central, você seguir assim, vamos encontrar algo assim, pá, foi assim, não. Vai sendo construído narrativas, né, para, de certa forma, fundamentar um erro, né?
mas são castelos de areia, porque quando a verdade chega, eles vão ruir, porque a verdade sempre prevalece. Então, por exemplo, em relação ao ovo, tem diversas histórias, episódios, circunstâncias, fatos que descrevem em relação a isso aí. Por exemplo, tem a questão lá do que tal de equinócio da primavera. Na época, países germânicos, persas, os babilônicos, os egípcios, eles tinham esse equinócio da primavera, seria ali um fenômeno astronômico onde encerraria ali as estações, mudança de estações, encerraria o período do inverno e adentraria na primavera. E nessa transição do inverno para a primavera, os povos trocavam entre si ovos, né? Não era o ovo ainda de chocolate, eram ovos, né? Ovos pintados, coloridos, né? Uma forma de demonstrar ali o início, a origem, né? E depois lá na frente, a gente vai observar a questão do coelho, também outra história que a gente observa, é absurda, que vai relatar e vai descrever, eita, tem um cisto aqui, vai descrever a respeito de uma certa deusa germânica chamada Ostara, né, que ela pegou um pássaro, olha como é que as coisas assim, mirabolantes, né? Pássaro, ela pegou e transformou esse pássaro num coelho para alegrar as criancinhas. Olha aí que bênção. Essa deusa Ostara. Só que o pássaro não gostou desta transformação. Não gostou, não. Ele ficou ali com aquela situação ruim, né? Demonstrou ali não gostar da situação. Aí a deusa Ostara transformou ele de volta para ser pássaro. Aí o pássaro ficou alegre. Aí colocou os ovos coloridos e presenteou a deusa Ostara. Aí a deusa Ostara deu para as criancinhas os ovos. Aí criou-se essa situação. Ovo, coelho. Aí o chocolate vai aparecer lá na França, no século XVIII. Aí começa esse embaralhado, né? Teve também outra questão, também um tal de Tiziano de Vicélio, um artista que pintou um quadro chamado A Virgem com o Coelho, querendo fazer uma conexão entre o cristianismo, né? A Virgem segurando o coelho, para dizer que a pureza do coelho, diziam que o coelho era um ser assexuado, que não precisava do sexo oposto para se produzir, né? Fazendo uma correlação com Maria, que é virgem e tal. Olha aí a bagunça embaranhada de situações que fazem. Dizem também que a questão do coelho é uma questão de fertilidade, de produção. Então se observa que o intuito é propagar o erro, a mentira, e observa que quando eu cito aqui essa questão desse Tiziano de Vicélio, ele usa a arte para, como não consegue ser explicado de forma plausível, concreta, se utiliza a arte. Não é o que acontece hoje, sempre aconteceu, para difundir ideias, ideologias, se usa a cultura, porque é mais fácil. Também você observa aí nos meios televisíveis, né, uma proliferação, intensificação aí, por exemplo, a mulher traiu o marido, né? Aí faz aquela questão romântica que a mulher se dá bem, tudo isso aí é utilizando a arte, utilizando a cultura para propagar ideias, disseminar informações, muitas vezes errôneas e que vão contrárias à palavra de Deus. Então a arte é utilizada para isso, na maioria das vezes. Por isso a necessidade de conhecer a verdade, estarmos diante da verdade, buscarmos a verdade, porque senão seremos enganados. Paulo já nos diz lá em Colossenses 2, versículo 8. Cuidado, que ninguém vos venha prender com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ou seja, segundo a palavra, é o que nós vamos estudar hoje. Nós vamos falar e vivermos a verdade, porque a verdade, ela é a que deve prevalecer. E conosco estar aqui mais uma vez, nos dar a honra da sua presença, nos dá a grata satisfação de estar conosco, pastor Antônio Carlos Pereira Leite, com a sua sabedoria, com a sua experiência que tem nos agraciado com diversas palavras, informações que com certeza têm edificado a sua vida. E hoje não vai ser diferente. Trataremos sobre a Páscoa, mas sobre uma perspectiva bíblica, real, verdadeira, e que traz um final, ou seja, um intuito, um objetivo
primordial, que é atingir a sua vida, a minha vida, as nossas vidas. Então, neste momento, eu queria já agradecer ao pastor pela disponibilidade de estar conosco mais uma vez aqui no nosso RenovaCast. Deus abençoe. Pastor Antônio Carlos Pereira Leite, seja bem-vindo em nome de Jesus. Pastor, iniciei com oração. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Neste momento, nós estamos iniciando aqui mais um podcast, onde iremos tratar do assunto sobre a Páscoa, né? E nós sabemos que tudo que acontece nesta vida, nós devemos recorrer ao princípio verdadeiro. Porque Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, e no versículo 32, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, né? João 8:32. Então, para saber a verdade, nós recorremos à verdade, que é a palavra de Deus. Então, nós vamos iniciar com a oração e depois entramos no assunto que nós queremos, nesta tarde, participar aos ouvintes. Querido Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Deus eterno, Criador do céu e da terra. Tu és o único e verdadeiro Deus, Tu és o único Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, nesta dispensação do Teu Santo Espírito. Que possa, Pai, encher o nosso coração com a Tua santa e gloriosa palavra. Abre a nossa mente para que possamos, ó Deus, falar somente aquilo, Pai, que venha trazer edificação para cada um que vai ouvir e assistir esse trabalho. Que o Senhor abençoe durante essa que nós vamos percorrer todo esse trabalho, esse caminho. Oramos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pastor, a gente observa aqui, voltando à origem, né? Então, a origem de Gênesis, né? Gênesis, início, origem, princípio. E ali Deus criou o homem, Deus fez Adão, Deus fez Eva, colocou no jardim e foram se passando as gerações. A gente chega em Abraão. Aí lá em Abraão, Deus promete o filho a Abraão, porque a esposa dele era o quê, pastor? Estéril, né? Não podia ter filhos, né? Aí o Senhor diz para Abraão, lá em Gênesis 18, verso 14, a parte acaso pode haver para o Senhor alguma coisa difícil, impossível? Não existe. Aí chega Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, Deus fala com ele que vai dar um filho, tudo, né? Aí Deus fala para Abraão, lá, olha, tu vai ter a descendência, eu vou te dar um filho, reis sairão de ti, Gênesis capítulo 15, né? Vão sair nações de ti, né? Uma nação. Mas ele diz lá no versículo 13, pastor, que a geração de Abraão, seus filhos, a nação seria escrava por 400 anos. Está lá em Gênesis 15, versículo 13. Aconteceu isso, pastor? No princípio a gente vê que Deus faz um convite a Abraão. E ele diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei uma grande nação, te abençoarei grandemente e engrandecerei o teu nome. Gênesis 12, né? Começa no 12. E em ti será abençoado todas as famílias da terra. Abraão partiu, né? Nós queremos chegar nesse ponto para falar sobre a origem da Páscoa, né? Que foi celebrada pelos judeus. Então Abraão, ele parte para a terra que Deus ia mostrar a ele. Então Abraão, passado o tempo, ele já velho, não tinha filho. E ele chega e fala para Deus que ele não tinha filho ainda, já estava velho, ele, Sara, e que o seu herdeiro ia ser Eliezer, era o herdeiro. E Deus disse: não, o teu herdeiro sairá de ti, esse será o teu herdeiro. E aí eu gostaria, né, sobre essa origem da Páscoa, né, celebração judaica, ler aqui uma passagem que está aqui em Gênesis 15, a partir do 13, onde Deus fala para Abraão: então disse Abraão: saiba de certo que peregrinar
peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-á, e afligi-lo-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grandes fazendas, e tu irás a teus pais e pais, em boa velhice será sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Aleluia. E eu quero ler outra passagem, que está aqui em Gênesis, que está em Êxodo, capítulo de número 12, a partir do versículo 23. Olha a complementação desta promessa. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vi o sangue na veiga da porta e ambrais, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. E acontecerá que, quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardarei este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Então direis, esse é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e levou as nossas casas, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara. A Moisés e a Arão assim fizeram. Então nós temos aqui uma promessa, e nessa promessa Deus fala a Abraão o futuro, né? Então quando Abraão, ele queixa a Deus, porque ele não tinha filho, já estava velho, ele e Sara não tinham filho, quem ia herdar a herança dele? E ele disse, eu só tenho meu servo aqui, meu empregado, que é Eliezer, ele vai herdar. Deus disse, não é esse aí que vai herdar a promessa que eu te prometi, e sim o herdeiro que vai sair de ti e de Sara, né? Que era Isaque. Muito bem. Aí Deus falou, Abraão, essa tua semente, depois de ti, eles vão para o Egito. E eles vão ficar lá 400 anos. E eles vão ficar lá, vão ser afligidos, vão sofrer, mas depois que eu completar a medida dos amorreus, então eu vou tirar esse povo de lá e eles vão me servir aqui na terra que eu te prometi, terra de Canaã. Então isso aconteceu, né? Então isso aconteceu. Então quando José, já filho de Jacó, foi vendido como escravo para o Egito. Nesse caso, Abraão teve 2 filhos, né? Isaac. Não, Abraão teve Isaac. Aí Isaac teve Jacó e Esaú. Aí, no caso, José, filho de? José, filho de Jacó. Certo. Então, Jacó teve 12 filhos, né? Então, José era o filho querido do pai, e os outros irmãos, os 11, estavam com ciúme dele, e fizeram uma emboscada, né? De vender José para o Egito, para que não cumprisse as promessas que José sempre falava, né? Os sonhos de José. Então o que acontece? José foi vendido para o Egito, pelos Melitas, ali como escravo. Já era um cumprimento da promessa de Deus, de levar o povo para o Egito. José chegou ali do Egito como escravo, depois Deus exalta ele, coloca ele no trono como governador de todo o Egito, e houve uma fome na terra. E os filhos de Jacó, os 11 irmãos de José, desceram para o Egito, em busca de alimento. Quando chega ali, José se faz conhecer a seus irmãos, que para se cumprir a promessa, que Deus levou ele
para que salvasse ali os filhos de Israel da fome. E ali José leva seus irmãos, seu pai, e coloca numa terra por nome Gósen, né? Uma terra boa, terra que prosperava, muito gado, muita lavoura. E eles ficaram ali, a descendência de Abraão, muitos anos. Alguns dizem que 200 anos eles viveram ali confortavelmente, sem nenhuma perseguição. Mas Deus queria que eles formassem uma grande nação, escondeu eles ali no Egito, para que tornasse uma grande nação, para que eles pudessem enfrentar as outras nações aqui fora. Porque eles entraram no Egito 70 almas. Não tinha como eles enfrentar as outras nações. Foi tipo, Deus colocou, como o pastor está colocando aí, como se fosse uma gestante, né? O Egito. A criança estava lá, está na barriga da gestante, ninguém está vendo, mas está sendo gerado. Né? Então, por quê? Os filhos de Jacó, por causa da sua irmã, né? Que foi ali, como se diz, sofreu um estupro, e eles mataram aquele povo e as nações se levantaram contra eles. Então, por isso, Deus já tinha essa promessa de levar eles para o Egito. Então, quando eles estavam ali, uma grande nação, já que Deus observou que ele já tinha condições de se manter aqui fora, então Deus permite que levante um faraó que não conhecia José. E quando aquele faraó não conhecia José, não lembrava do grande livramento através do sonho que José livrou o Egito, toda a terra, eles começaram a olhar que o povo estava muito grande e estava chegando ao ponto de tomar o Egito. Então o faraó escraviza o povo de Deus ali, né? Leva para uma escravidão. Está lá em Êxodo 1, versículo 8, né? Que levantou-se um faraó que não conhecia, né? José, e levou para a escravidão, né? Levou eles para a escravidão, permissão de Deus, porque ele estava muito confortável, e quando a gente está numa posição confortável, ninguém quer sair para fora do conforto, né? Então eles não queriam sair do Egito, não estavam sendo perseguidos, moravam numa terra muito boa, tinha muito gado, eram muito ricos, eles estavam crescendo em números, né? Chegaram 70 almas, já tinha milhões de pessoas ali. Então Deus queria trazer eles de volta, era um propósito de Deus, trazer de volta. Como é que traz de volta? Era uma perseguição, porque eles tinham uma promessa, né? Que Deus tinha dito a Abraão, que depois de 400 anos que ele estivesse lá, ia trazer eles de volta para a terra prometida, onde mana leite e mel. E eles não queriam sair de lá. Deus levanta um faraó que não conhecia José e agora escraviza o povo. E eles começaram agora a fazer as pirâmides do Egito. Começaram a morrer, começaram a ser ali atormentado dia e noite, fazendo tijolos. Aí eles começaram a buscar a Deus, orar e lembrar da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Clamando por um libertador. A palavra, libertador. Um libertador, né? Eles queriam um libertador, né? Depois de muita aflição, Deus ali levanta Moisés, um menino, foi jogado no rio Nilo, e foi apanhado pela filha do filho de Faraó. O menino cresceu no palácio e Deus pegou, tirou ele e levou para o deserto. Chega ali no deserto, Moisés, ele vai, casa com a filha de Jetro, né? E vai cuidar do rebanho. Depois de 40 anos, Deus aparece a Moisés lá no Monte Sinai e diz: olha, Moisés, volta ao Egito e liberta meu povo da escravidão. Porque eu tenho ouvido o seu clamor, tenho visto as suas aflições, e eu desci para livrar do cativeiro de Faraó. A história começa aí. E o que acontece? Aí Moisés diz: quem sou eu, Senhor, para tirar aquele povo da mão de Faraó? Se eu serei contigo. Êxodo capítulo 4, né? Senhor, não sei nem falar. Quando eu chegar lá, que eles me perguntar quem me apareceu, quem falou comigo, que eu direi? Diga para ele: eu sou o que te enviei. E Moisés volta, junto com Arão,
chega lá, Arão era a boca de Moisés, Moisés era o profeta, e ele chega diante de Faraó e fala para Faraó libertar o povo de Deus para servir o seu Deus lá no deserto. Aí Faraó que não conhecia quem era ele. E aí ele começa as pragas. Então já observa aí, pastor, só lhe interrompendo aí, que o povo estava em escravidão, adentrou na terra do Egito, promessa de Deus ali através de José, livrou ali daquela grande fome, pestilência que aconteceu. Passou-se os anos, eles ficaram ali naquele negócio gostoso, né? Só no dadonizinho, né? Entre aspas, quer dizer, na vida boa. E ali não quiseram mais sair do Egito. Não queria, não. Aí, como o pastor colocou, está lá em Êxodo, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Deus levanta o Faraó que não conhecia José, ou seja, a história de José. E José foi um grande líder e herói para os egípcios. Salvou o Egito da fome, da destruição. Como é que um faraó desse, que é criado em toda a arte do Egito, toda a ciência do Egito, é um príncipe, tem que ser instruído nas histórias mais importantes do Egito. Como é que ele não lembrava? Né? Então, o propósito de Deus, como o pastor colocou aqui. E aí ele olha, rapaz, esse povo aqui é grande, é um número devastador, eles vão nos dominar. Então, chibata neles, escravidão. E ali foram para a escravidão, como o pastor bem colocou aqui, de forma brilhante nas suas palavras. Eles clamam por um libertador. Moisés é esse hebreu criado lá dentro do Egito, né? Como se fosse ali um agente secreto, né? Deus guardou ele lá dentro do Egito, sendo treinado do Egito, para depois ser esse libertador de Israel. Aí ele chega, então, tem um contato com Deus lá no Monte Sinai, e volta para o Egito para libertar o povo. Faraó não queria libertar, pastor. E aí, como é que fez para libertar? Entre as pragas, Deus não queria libertar os hebreus, né? Aí disse que não, que ele não conhecia. Quem é esse Deus teu aí, né? Aí, Deus disse, olha Moisés, agora você lança essa tua vara aí. E ele lançou, apareceu uma serpente. Os magos também lançaram, apareceu, mas a serpente de Moisés engoliu. James e Jambres. A serpente dos mágicos do Egito. Aí Deus agora toca na água e transforma a água em sangue. Para ver o meu poder, eu quero mostrar o meu poder. Deus disse assim, olha, eu vou mostrar o meu poder diante de Faraó e do seu Deus. Toda a água transformada em sangue. Porque Faraó se considerava um deus, né? Aí tinha os deuses dele lá. Tinha os deuses também. Então toda a água do Egito foi transformada em sangue. Então no caso aí é a primeira praga, né? Primeira praga. A água virou sangue. Sangue. Aí ficou, o Faraó gritou e tal, quis amolecer. Aí Moisés orou, Deus cessou. Aí foi lá, Faraó disse que não liberava. Aí Moisés pega e lança a praga das rãs. A segunda praga. A segunda praga, rã em tudo quanto era lugar. Eita. Era no quarto, era na cama, era na casa, era rã. Quem que gosta de um sapinho aí? Ninguém, né? Rã. O povo cai em cima de Faraó. Meu Faraó. Como é que faz? Não, aí pede Moisés, chama Moisés no palácio. Vai lá, Moisés repreende a Cantou Moisés. Foi lá, Moisés. Orou, Deus tirou todas as rãs, né? Certo. Aí agora libera o povo. Não libera não. O Faraó estava livre das rãs, né? Aí Moisés ora e Deus manda uma praga de mosca. Mosquito primeiro. Mosquito. Mosquito. Os mosquitos. Quem aguenta mosquito? Língua não, a munição perdeu. Mosquito. Todo mundo lá no Egito. E tinha um porém. Deus fez a diferença. Lá na terra do povo de Deus não tinha nada. Não tinha água transformada em sangue. Lá não tinha rã. Agora lá não tinha mosquito. Aí Faraó se agonia, pede, Moisés vai lá, repreende. Aí a mosca. Vem a praga da mosca. É mosca para tudo quanto é lugar. Na hora da comida era mosca dentro dos pratos. Quem aguenta? Deus mostrando o seu poder. A Bíblia diz que Deus endurecia o coração de Faraó. Aí depois Deus manda a praga dos animais, né? Vinha nos animais. Espete nos animais. Animais. Ali os animais não podiam quietar, né? Tanto ali. Aí depois ora, aí vem também a praga dos gafanhotos. Não, aí tem as pestes dos animais, tudo, aí o Faraó torna a pedir ali o consolo a Moisés, cessa os animais, aí vem as úlceras, né? As úlceras, né? Aí o povo impactado com úlcera dentro deles e tudo, destruíram, né? Morreram gente. Aí vem a chuva de pedras, pastor. Ainda vem as saraiva, né? Deus manda lá, a saraiva caindo, derrubando tudo e tal, o Faraó não libera. Aí vem os gafanhotos. Aí vem a praga do gafanhoto, consumiu toda a terra, toda a lavoura. E depois em seguida vem a escuridão.
Aí vem uma treva. As trevas. Pronto. Sei quantos dias de treva. Ninguém via ninguém. E sempre Faraó nessa situação. Vou liberar. Aí parava, não libera. E lá na terra do povo de Deus, tudo claro. Isso daqui A está lá. diferença, né? Diferença. Isso as 10 pragas se encontram lá no livro de Êxodo, capítulo 7 até o capítulo de número 11, né? Então foram 10 pragas. 9 pragas até agora. 9 pragas, né? Quando chega no Aí- capítulo 11 de Êxodo, Deus anuncia a 10ª praga. Aí Deus diz, Moisés, agora eu vou mandar a última praga, né? E Faraó vai te liberar. Vou mandar a última praga. Aí Deus manda a última praga, né? Aí Deus dá agora uma orientação. Deus diz para Moisés, Moisés, vocês vão fazer o seguinte, no primeiro mês, né? Os 10 dias do primeiro mês, que considera março ou abril, né? E lá foi considerado o mês de Abib, né? É Abib, né? Mês Nissan, né? Então é o seguinte, você vai fazer o seguinte, quando eu mandar essa praga, que vai matar todos os primogênitos, né? Todos os primogênitos, tanto de homem como de animal. Agora é o seguinte, no primeiro mês, nos 10 dias do primeiro mês, vocês pegam um cordeiro ou um cabrito. Cordeiro é a mesma ovelha, né? Vocês pegam um cordeiro de 1 ano, sem mancha, né? Imaculado, sem mancha. E vocês levam para casa no 10º dia. E fica com esse cordeiro lá 4 dias. No 14º dia, à tarde, vocês matam esse cordeiro, aparam o sangue numa bacia e vocês passam nos umbrais da porta, né? Vocês passam nos umbrais, porque à meia-noite eu irei passar no meio do Egito. Um anjo eu vou enviar e vai passar, o anjo da morte. E aonde não tiver o sangue nos umbrais da porta dessa casa, se houver ali um primogênito, tanto de homem como de animal, vai morrer, né? Então é o seguinte, vocês à noite, vocês assam o cordeiro ou o cabrito e não quebra nada dele, tem que ser inteiro e não pode ser comido nem cozido e nem cru, tem que ser assado. E vocês vão pegar esta ovelha ou esse cabrito, assa ele e vocês vão comer com pão asmo, quer dizer, sem fermento, porque era para sair rápido do Egito. Sem fermento. E também com ervas amargosas. Quer dizer, sem fermento é o pão, representando Cristo. E a ervas amargosa representa o sofrimento e a aflição de vocês no Egito, durante 400 anos. 430 anos, né? 430 anos no Egito. 430 anos, conforme Êxodo, capítulo 12. Pois é. Vocês vão comer com ervas amargosas, que é para lembrar, né, o sofrimento e a amargura que vocês tiveram no Egito. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão cingir o lombo e sandália no pé, cajado na mão, que é para sair rápido. Aí está instalado a Páscoa. Essa será a minha Páscoa, né? E quando você estiver na terra, que os filhos de vocês perguntar: que culto é esse, meu pai? Aí você vai contar a história que Deus instituiu a Páscoa aos judeus, aos hebreus, perpetuamente. Que todo ano eles tinham que celebrar essa memória, né? Quer dizer, Páscoa, saída da escravidão para a libertação. Então, essa era a festa dos judeus. Era a maior festa dos judeus, que era a comemoração da Páscoa. Quer dizer, Deus libertou os hebreus da sua escravidão, da sua aflição, para a libertação. Então, eles nunca poderiam esquecer isso, né? E aí está instalado a Páscoa do judeu,
como deveria ser e como deveria proceder, né? Até o dia que foi instalado por Jesus a Santa Ceia. Né? Observa aí, pastor. Aí nós vamos entrar agora depois na como foi retirada a Páscoa do judeu e instalada a Santa Ceia. Deixa eu observar aí, pastor, nesse relato aí, e Deus anuncia a 10ª praga. A 10ª praga. Então nós observamos aí, pastor, que lá no capítulo 11 de Êxodo, Deus anuncia a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Deus ali dá algumas orientações no capítulo 12 de Êxodo, o pastor bem ressaltou aqui, a respeito de matar um cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais das portas, porque quando viesse o anjo da destruição, da morte, aquela casa que tivesse com sangue não seria tocada, a morte não chegaria. Dize bem, sangue dos umbrais da porta, evitando a morte que chegou nos egípcios. Matou todos os primogênitos, como o pastor colocou, o filho de Faraó do trono até os animais, todos morreram. E o cordeiro seria assado, não quebrar o osso, né? Não se vai apontar para Salmo 34, verso 20, em relação a Cristo, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. E aí, a gente relata aqui, dois asnos, pães não levedados, sem fermento, quer dizer, nas pressas, faz nas pressas, você tem que sair nas pressas do Egito, porque a destruição está chegando. E as ervas amargosas, que o pastor colocou, lembrando das aflições, quer dizer, que eles tiveram, quer dizer, uma cultura que deveria ser passada para gerações que até hoje eles comemoram essas comemorações, principalmente aqueles mais ortodoxos, né? São bem mesmo na linha de todos aqueles regramentos e orientações do Antigo Testamento. E ali eles fizeram isso aí e chegou o anjo da destruição. Matou algum hebreu, pastor? Não morreu nenhum hebreu. Só os egípcios. Só os egípcios, né? Aí nesse caso aí, Deus livrou, concretizou o plano da salvação, a Páscoa do Senhor ali para os hebreus, que foi a passagem, né? Eles saíram da terra do Egito, foram livres ali da morte, e as comemorações em relação a três aspectos. Até hoje tem essas festas lá, né? A Bíblia relata muito a respeito disso aí, que é a festa dos pães asmos, tem a Páscoa, né? Mas adentra agora uma segunda característica. A festa do Pentecoste. E da segunda característica agora, que é da nova aliança. Porque o cordeiro ali que Deus mandou que matasse, estava apontando para Cristo, mostrava, né? O que iria acontecer lá na frente. É o que João Batista falou lá no Evangelho de João 1,29, né? Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava apontando, era sinal, né? Apontando para o verdadeiro sacrifício que era o de Cristo, né? Que era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando Cristo nasce, né? Então a gente observa aí, pastor, que nesse caso aí, o povo foi liberto do Egito. Foram libertos. Mas existe esse ponto central, a Páscoa. A Páscoa do judeu, né? Dos judeus. A origem, esta é a origem da Páscoa, da verdadeira Páscoa, né? Que é celebrada pelos judeus. Que para nós cristãos é apenas um farol apontando para a Páscoa de Cristo. A verdadeira libertação. Que é o que o pastor vai entrar aqui agora, né, pastor? E existe um Egito, existe um cordeiro, existe sangue, existe alguém para ser libertado, pastor? Existe. Então, apontava para o verdadeiro cordeiro, né? Então a gente sabe que quando Jesus nasceu, ele até os 12 anos, ele aparece lá no templo, né, no meio dos doutores, e depois desaparece. E ele volta a aparecer com 30 anos. Começa o seu ministério, né? Esse período dos 12 aos 30, 18 anos, a Bíblia não revela. Não revela nada sobre ele. Então, muitos eventos foram ocorrendo nesse período. E a gente sabe que durante os 30 anos que Jesus não apareceu no cenário, a gente sabe que Jesus também participou da Páscoa, né? Quantas vezes Jesus não participou? Porque a Páscoa era uma vez por ano. E sempre ele descia os pais dele para Jerusalém, né? Naquela festa. E lá ele deve ter participado da Páscoa do judeu, como foi instituído, né? Então o que é que acontece? Agora, depois que Cristo realmente começa o seu ministério, aí ele, nos evangelhos, pelo menos 3 Páscoas Jesus participou. E a última Páscoa que Jesus celebrou, ele junta os seus discípulos e ali ele
realiza a Páscoa e ele encerra a Páscoa, né? E disse: agora nós vamos instituir a Santa Ceia. Porque o Cordeiro Pascual sou eu. O Cordeiro que derramou o sangue, que era degolado, agora vai ser eu. Eu vou derramar o sangue para perdão de pecado, né? Então, ali Jesus instituiu a Páscoa no Novo Testamento e agora ele institui a Santa Ceia, que quer dizer que simboliza o batismo, né? Então só pode participar da Santa Ceia quem é batizado. Novo nascimento. Então a pessoa se batiza, então ele tem direito de participar da Santa Ceia. Antigamente, no Antigo Testamento, Deus também orientou lá a Moisés que o estrangeiro não poderia participar da Páscoa, a não ser que ele se considerasse. Tanto o estrangeiro como o natural da terra. Não poderia. Agora, se ele submetesse a circuncisão, eles podiam participar. É como também agora Jesus instala a Santa Ceia e ninguém pode participar da Santa Ceia se não for batizado nas águas, né? Esse também foi dois sinais que Jesus deixou. O batismo, né? E a ceia, que é o pão e o vinho. Então, quando ele institui esses dois elementos, né, dois símbolos, né, o pão e o vinho, representa o pão, o corpo dele que foi rasgado, né, ali. Quem não comer da minha carne, ele disse, né, e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então, ali, o pão simbolizava o corpo dele que foi rasgado. E o sangue simbolizava o vinho, simboliza o seu sangue que foi derramado na cruz para a remissão de pecado. A gente observa hoje, pastor, nessa Páscoa, a parte cristã, a parte de Cristo, que existe ainda a figura do Egito. E hoje representado pelo mundo, né? O homem está lá no pecado, sem Deus, sem paz, sem salvação, sem perspectiva, né? É o que diz Paulo em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o que acontece? Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, como o homem estava destinado à condenação eterna, mergulhado no pecado, no Egito, no mundo de pecado, o cordeiro precisou ser sacrificado. Esse cordeiro se chama Jesus. Ele morreu, derramou seu sangue, ressuscitou ao terceiro dia e hoje nos dá essa abertura de, através dele, pelo sangue derramado, voltam lá para isso, né? Para os umbrais da porta, o sangue, né? É o sangue. E a gente tem que ser melado no sangue de Jesus, né, pastor? Nós somos lavados, né? Para ser lavado, melado no sangue de Jesus, tem que tomar a decisão um novo nascimento. Um novo nascimento, né? É você reconhecer que é pecador, que merece e necessita do Salvador e receber as orientações deste Salvador, né? O sacrifício foi feito e hoje o sacrifício é perfeito, né, pastor? Porque assim como o povo estava lá na escravidão de Faraó e foi liberto pelo cordeiro ali, pelo sangue nos umbrais, assim somos nós, né? Estava na escravidão do pecado. Pecado. Todo mundo estava ali escravizado, não tinha como sair mais. Escravizão. E aí Cristo pega e se entrega, né? E olha que amor, né, pastor? Porque a Bíblia nos fala... Se entrega por nós, para nos libertar do pecado. Igual Deus libertou ali os hebreus da escravidão de Faraó. Assim nós seremos também libertos da escravidão do pecado. Quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, e aí nós somos batizados, e agora nós temos a liberdade de participar do corpo e do sangue de Cristo. A gente observa aí, pastor, que o sacrifício de Cristo para nos libertar e nos salvar é de uma... A Páscoa é libertação. A libertação do homem do pecado. É uma passagem. É uma passagem. Do pecado para a salvação. No caso lá era do Egito para a Terra Prometida. Para a Terra Prometida. E hoje nós estamos aí do pecado para a salvação. Aí Paulo vai expressar isso. Olha que profundeza do amor. O ser divino vir a esta terra, habitar entre os homens. João vai dizer lá em João 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós.
cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Paulo expressa essa grandeza, a magnitude dessa atitude lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Em diante vai dizer o seguinte, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Versículo 6, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Versículo 7, antes a si mesmo se humilhou, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecendo a figura humana. Versículo 8, assim mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Versículo 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Versículo 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso me faz lembrar de uma frase de Billy Graham, um dos grandes evangelistas que andou nesta terra. Ele disse o seguinte, olha, o maior acontecimento da história da humanidade não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra, para salvar o homem, né, pastor? E hoje está aberta essa oportunidade de reconhecer e receber a salvação e participar agora da Páscoa, que não é mais Páscoa em si, é ceia, né? E de certa forma algumas igrejas são realizadas mensalmente, outras de forma quinzenal, outras durante toda a semana, né? Então o grande amor de Deus, com a morte de Cristo, Cordeiro de Deus, a Bíblia diz que o véu se rasgou, né? Do alto a baixo. Houve agora uma porta para que todo ser humano possa entrar nessa porta. O véu se rasgou. Ninguém tinha acesso a Deus. Somente naquela época o sumo sacerdote, uma vez por ano, né, entrava no santuário. Agora, com a morte de Cristo, ele libertou todos que aceitam Cristo como Senhor e Salvador. Agora tem o direito, né, de entrar na presença de Deus. Todos têm o direito agora de entrar na presença de Deus através do sangue de Cristo. E Deus ouve esse pecador remido no sangue de Jesus. Então isso é muito maravilhoso. Isso é muito importante para a humanidade. O amor de Deus foi muito grande, que nem ele escreveu lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eita, glória! Ô, glória! Estou sentindo aqui Cristo. Ô, maravilha! Então, meus amados irmãos, esse projeto de Deus começou em Abraão. Deus, a Bíblia diz que ele é longânimo. Olha o projeto, 400 anos para se cumprir agora em Cristo. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. A Bíblia diz, foi morto antes da fundação do mundo. Olha como Deus é perfeito na sua caminhada. Muitas pessoas acham que Deus é um mágico. Bate o dedo, já aconteceu as coisas. Não, Deus tem princípio. Ele tem começo, ele tem o meio, ele tem o fim. Ele começou uma geração, né, que estava toda perdida por causa de Adão. E ele começa agora uma geração através de Abraão. Caminha com Abraão. Depois vem os filhos de Abraão. E vem caminhando, caminhando até chegar no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora nós estamos o quê? Somos livres. Toda a humanidade agora tem o direito, que nem diz lá em o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10. Veio para o que era seu, que era o judeu, mas o seu não recebeu. Agora o 11. Mas todos quanto recebeu, é o 12. Deu-lhe o poder de ser chamado Filho de Deus. Então, os judeus não receberam Cristo, que nem até hoje, né? Muitos. Porque também muitos na época os judeus também se converteram, né? Porque a Bíblia diz que na pregação de João, no dia do Pentecoste, mais de 8.000 pessoas. Primeira vez 3.000, depois 5.000. Era tudo judeu ali. Então, quer dizer, os judeus que abriram o coração
todos também alcançaram a salvação. Mas até hoje, muitos ainda estão esperando o Messias, né? Prometido. Mas você que realmente acreditar nessa palavra, no Evangelho, que nem Jesus disse, né? Que lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15, diz que ele voltando para a Galiléia, né? Pregava o Evangelho do reino e dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrepender e crer no Evangelho. Então, se você crê no Evangelho, se você confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você será escrito seu nome no livro da vida e você vai ter parte agora de participar do corpo e do sangue de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Que palavra abençoada o pastor nos trouxe aqui. Então, o sacrifício foi feito. Hoje a Páscoa, podemos comemorar, mas não apenas agora, todos os dias. Porque a Páscoa é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E é Jesus. Agora nós estamos... todo dia, se quiser. Todo dia nós temos a Páscoa, porque todo dia Cristo está salvando, está libertando, está restaurando. E cabe às pessoas tomarem essa decisão de receber a Páscoa de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é Cristo Jesus. E ver este mundo salvar, libertar, restaurar, transformar, modificar. E o homem pode vir até Deus, né, pastor? Pode buscar, pedir perdão. Jesus perdoa, pastor? Perdoa. Diz, todos aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então ele disse lá em Mateus também, no capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Louvado seja Deus. Então você que se encontra nessa situação, Cristo está aí, Ele é o canal, Ele é o Cordeiro, Ele perdoa, Ele transforma, Ele liberta, Ele restaura. Cabe muito tomar a decisão de confessar, reconhecer como pecador e aceitar o Cordeiro de Deus, o sangue purificador de Cristo, que purifica de todo pecado. E ao tomar essa decisão, ele vai agora participar da Páscoa do Senhor, que é em algumas igrejas, da ceia do Senhor. Que é a ceia do Senhor, né? E nesse ponto aí, nessa abordagem, você é convidado a tomar essa decisão, né? De certa forma, tem que observar que talvez algumas datas que são criadas aí, o diabo, de certa forma, tenta enganar, né, pastor? Tenta enganar. A questão do Natal, nós até falamos a respeito do Natal, que é o episódio número 20 do nosso podcast, que aparece a figura do Papai Noel, né? Do velhinho, né? Dos presentes, do vermelho. Aí aqui na época da Páscoa aparece o coelho, né? E aí, pastor, ganhou um chocolatezinho, um ovo aí. E aí, não tem nada de coelho, né, pastor? Então, meus queridos irmãos, ouvintes, vai assistir o podcast. Você lê na sua Bíblia, capítulo 12 de Êxodo, e você vai ver toda a história da verdadeira Páscoa que Deus instituiu. Não é essa Páscoa que inventaram para o comércio, para vender. Não cai nessa onda de acreditar nessa Páscoa, não. A Páscoa tem um sentido, tinha um objetivo, que era apontando para Cristo. Aquele povo foi liberto do jugo de Faraó. E hoje nós somos libertos do pecado pelo sangue de Jesus. Que Deus te abençoe e que te dê muita sabedoria, entendimento e abra teu coração para a verdadeira palavra de Deus. Você é levado, né, pastor, pela mentira, porque a mentira, quem é o pai da mentira? É o diabo, o pai da mentira. Está lá em João 8, versículo 44, a parte B, né? Ele vem com fantasia, fantasiando. Coelho, irmão, só em você ver, meu amigo. Coelho não bota ovo. Então já vê que tem uma mentira muito grande por detrás de uma fantasia para te enganar. Coelho nunca botou ovo, né? Aí vem o coelho, ovo, né? Aí vem aí tanta situação, festa grande, para ludibriar a pessoa, né? Só para te enganar e te levar para a perdição eterna. Porque um dos objetivos dele, pelo menos 3, né? Diz lá em João 10, versículo 10, que é quais são os objetivos dele, pastor? Roubar, matar e destruir. Mas Jesus, é a missão do diabo. E ele, para atingir esses objetivos, ele vai tentar enganar. E ele vem de mansinha, viu? E a Bíblia diz que ele é astuto. Ele é astuto. Quer ser astuto? É uma pessoa que vem devagarzinho, ele não vem com chifre, ele não vem com rabo. Não, ele vem transformado num anjo de luz
para te enganar, né? Então, cuidado, vigia, para que não seja enganado por essa fantasia. Então nós temos que ter cuidado e observar em que a Bíblia está a relatar. Aqui nós estamos falando a respeito da Páscoa. A Páscoa. A verdadeira Páscoa começa lá em Êxodo, passagem, né, pastor? É a passagem, Êxodo, passagem. Né? Êxodo capítulo 12, né, que o povo foi liberto do Egito, né? Tem a questão dos pães que é com pressa, né? As ervas amargosas, que era de aflição, e sofrimento no Egito. Da mesma forma, hoje nós temos que ter pressa, porque Jesus está perto de voltar, e tem que ser com pressa que temos que tomar decisão, né? E as ervas amargosas, pelo que a gente passa no mundo aí, né? Tantas situações do pecado batendo na gente, massacrando a gente, né, pastor? E nós temos que estar com o cajado na mão, que é a palavra de Deus. Olha aí, pastor. Cajado na mão, que o cajado simboliza a vara. Quer dizer, a palavra, né? Está na sua boca e no seu coração. Por isso que Davi falou no Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Esconda essa palavra no teu coração, porque ela vai te livrar da morte eterna. A morte eterna, né, pastor? Morte eterna, né? Porque lá eles foram livres da morte, né? Física, mas tem essa questão, que é a morte eterna, pastor. O que seria essa morte eterna? A alma e o espírito eternamente, separado de Deus. Separação de Deus, né, pastor? E Jesus veio te livrar, né? Ali, na época a simbologia lá do Egito, era libertar o povo da morte física, que muitos morreram lá na espada, na escravidão, né? Mas quando chega em Cristo, ele livra a tua alma, porque a morte física vai todo mundo morrer. Todo mundo sabe. Mas não morra eternamente. A alma e teu espírito precisa ser liberto e salvo para a vida eterna com Deus. Graças a Deus. Então, amém. Convido aqui o pastor, quero deixar, se der a oportunidade para o pastor trazer a sua... Quero deixar agradecer, né, o pastor, por mais essa oportunidade que o senhor nos atendeu aqui, nosso convite, né? E para que o pastor trazer a sua mensagem final aos nossos telespectadores, bem, vamos fazer a oração encerrando nosso podcast mais uma vez aqui, pastor. Nós queremos agradecer todos que vão assistir o podcast, né? Realmente a gente falou que está no nosso coração, que você realmente possa olhar para a palavra, que você possa fazer uma reflexão, realmente, se Deus falou contigo, toma a tua decisão. E nós vamos orar pela tua vida e pela vida da tua família. Maravilhoso Deus e eterno Pai, que o Senhor venha abençoar cada família, Senhor, cada casal, cada pessoa, Pai, que está assistindo esse trabalho, esse podcast. Que o Senhor venha abrir a mente, o coração de cada um. Nós não estamos aqui querendo exortar ninguém, nem querer ser mais sábio do que ninguém. O que Deus colocou no nosso coração essas palavras também serve para mim e para todos nós. Deus te abençoa, Deus te guarda e te livra em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Deus te abençoe então, pastor. Deus abençoe, continua abençoando o pastor por mais essa palavra abençoada que nos trouxe aqui, suas experiências, que com certeza tem edificado as nossas vidas e com certeza irá falar profundamente no seu coração. Eu te convido desde já a se inscrever no canal aí, Renovo da Alma, ativar o sininho, né? Você clica em inscrever, logo após vai aparecer um sino, você clica no sino, depois vai aparecer a palavra todas, você clica na palavra todas, assim você será avisado quando surgirem novos vídeos no canal. Entra no nosso canal, são mais de 14 mil vídeos que tem aí para abençoar a sua vida, com as mais diferentes mensagens, palavras de oração, frases, bem como nosso podcast, que esse aqui é o 34º episódio. Comenta, tem um botão embaixo, compartilhar, compartilhe nas suas redes sociais e dá o like, o legal, o joinha, a curtida, e nos ajude a chegarmos aí a 1 milhão de inscritos até o dia 6 de abril de 2024. Reflita acerca das palavras que foram ditas aqui, tem os nossos livros aqui. Caso você queira adquirir, digite aí embaixo, quero comprar, que a gente vai estar entrando em contato com você. Olha, a Páscoa do Senhor que nós podemos observar aqui, a questão da passagem, lá em Êxodo capítulo 12, a Páscoa atual, onde a gente observa que é o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado por cada um de nós para nos dar a salvação, nos conceder a liberdade do pecado. E hoje você e eu somos convidados a tomarmos essa decisão e seguir a Cristo. É uma renúncia que você faz, já nos diz o escritor, o próprio Jesus, em Mateus 16, versículo 24 e versículo 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, perderá-a. Mas quem perder a sua vida por minha causa, achará. Perder no sentido de você renunciar ao pecado, renunciar ao seu eu, às suas vaidades e seguir a Cristo, porque Ele está voltando.
Cristo está regressando, que você esteja pronto e preparado para esse momento. Hoje você tem o sangue de Cristo que te purifica de todo pecado. Assim como o povo foi liberto lá com o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, coloque o sangue de Cristo na tua vida, reconhecendo o Senhor como Salvador da sua vida, entregando a sua vida para Ele. Então, Deus te abençoe. Se quiser dar alguma sugestão em relação ao nosso podcast, relate embaixo nos comentários, fique à vontade. Então, Deus te abençoe. Renovo da alma para a sua vida. Jesus Cristo está voltando, prepara-te. E olha, você é uma bênção. Até a próxima, querendo Deus.